Olá pessoal, meu nome é Giovanni Rola, eu sou professor de filosofia da UFBA e estou aqui hoje para falar sobre conhecimento prático. As questões filosóficas sobre conhecimento que formam a disciplina de epistemologia, elas são muito antigas, elas são quase tão antigas quanto a filosofia ela mesma. Em sua maior parte, essa disciplina ela se interessou, se voltou sobre as seguintes questões, né? O que significa saber que as coisas são assim ao assado, por exemplo, que a parede é branca ou que o céu é azul? Como eu posso obter conhecimento sobre a realidade? Se é que é possível obter esse tipo de conhecimento? Como eu sei, por exemplo, que o céu é azul, se eu posso estar enganado na minha percepção sobre o céu ser azul? E será que a ciência produz conhecimento? E como ela faz isso? Com qual método ela faz isso? E como eu posso conhecer também o que outras pessoas sentem, eu saber o que outras pessoas sentem, como elas pensam, etc., se tudo que eu tenho acesso é o comportamento dessas pessoas. Bom, essas são questões de fato muito interessantes, elas têm uma história muito rica, com vários desdobramentos, mas todas elas deixam de lado um tipo muito familiar de conhecimento que todos nós temos, que todos nós já exibimos, né, diariamente, e não é no nosso comportamento, ele não parece ser nada misterioso, mas como todas as questões filosóficas, quando a gente vai ver mais um detalhe, as coisas ficam um pouco mais complicadas. E esse é o nosso conhecimento prático. Quando filósofos falam em conhecimento prático, eles pensam no conhecimento que expressamos nas seguintes frases, nas frases desse tipo. Eu sei tocar violão. Ela sabe resolver equações de segundo grau. Fulano sabe como andar de bicicleta. Como vocês podem ter notado nesses exemplos que eu acabei de mencionar, o verbo de conhecimento, o verbo saber, ele é seguido de uma ação, como no caso de saber tocar violão ou saber resolver equações de segundo grau, ou de uma habilidade, né, um saber como, né, no caso de andar de bicicleta. Bom, como eu mencionei, por maior parte da história da epistemologia, as perguntas sobre conhecimento prático, como ele é adquirido, qual a relação entre conhecimento, entre esse conhecimento e outros tipos de conhecimento, por exemplo, de fatos, né, um conhecimento acerca do mundo ser de determinada maneira, o chamado conhecimento proposicional. Bom, todas essas questões, pela maior parte da epistemologia, foram ignoradas. O conhecimento prático ele só voltou, ou melhor, ele ocupou um lugar de proeminência a partir da segunda metade do século XX, através do trabalho do filósofo britânico Gilbert Ryle. Esse filósofo Ryle ele defendia uma posição anti-intelectualista sobre o conhecimento prático. O que isso significa? O anti-intelectualismo é a tese de que o conhecimento prático, saber fazer algo, como saber andar de bicicleta, ele não pode ser reduzido completamente ao conhecimento de fatos, que às vezes também, como eu mencionei, né, o conhecimento proposicional, o saber que as coisas são de determinada maneira. Um exemplo de conhecimento proposicional é saber que a parede é branca, né, e um exemplo de conhecimento prático é saber como andar de bicicleta. O intelectualismo, que é a posição contrária de Ryle, é de que conhecimento prático nada mais é do que o conhecimento de fato sobre determinado assunto. O Ryle achava que isso estava errado. Que conhecimento prático não pode ser inteiramente compreendido como conhecimento de certos fatos. Por exemplo, para o intelectualista, saber andar de bicicleta é saber que há um modo correto de andar de bicicleta. Isso é um conhecimento sobre um fato, sobre o modo correto de andar de bicicleta. O Ryle discordava disso e a tradição, por maior parte, né, dessa curta tradição recente relativamente ao resto da epistemologia, aderiu à posição de Ryle, com algumas exceções notáveis. O anti-intelectualismo ele é geralmente justificado com os argumentos do seguinte tipo. Né? Primeiro que você pode muito bem ter conhecimento sobre os fatos relevantes acerca de determinado assunto, sem com isso ter o conhecimento prático sobre aquele assunto. Por exemplo, você pode ler um livro inteiro de culinária, do começo ao fim, você pode ver videoaulas, você pode assistir programas de culinária, mas se você nunca entrou na cozinha, você não vai saber cozinhar.
parece muito razoável que, nesse caso, né, as duas coisas se separam. Você pode ter muitos conhecimentos proposicionais, ou conhecimento sobre muitos fatos, né, da culinária, sem com isso saber como cozinhar. E do mesmo modo, você pode saber fazer algo de modo muito competente e muito preciso, sem nunca ter pensado a respeito daquele assunto. Eu sei, por exemplo, andar de bicicleta. Se você me passa uma bicicleta, eu sei me locomover, eu sei me equilibrar, eu sei desviar das pessoas, dos carros, eu saberia trocar de marcha, assim por diante. Mas eu nunca pensei sobre cada uma dessas coisas em mais detalhes. Eu não sei, por exemplo, descrever em detalhes cada etapa desse processo muito complicado que é andar de bicicleta. Talvez no começo, quando eu estivesse aprendendo, eu até fazia isso, pensava, um pé vem aqui, outro vem lá, equilibra de aqui, de um jeito, etc. Mas o fato é que, na medida em que a gente adquire certa proficiência numa tarefa, a gente já não pensa mais nessas coisas. No entanto, né, eu sei andar de bicicleta sem ter nenhuma crença muito específica sobre como fazer isso. Deixa eu contar também um exemplo pessoal verídico. Quando eu estava aprendendo a dirigir, o meu pai ele queria me ensinar. O meu pai ele já dirigia, claro, né, muitos anos. Diz a lenda que muito antes de ele ter idade para dirigir. Ele já dirigia, né? E quando ele foi me ensinar, como é que ele fez? Ele entrou no carro e sentou no banco do motorista. Em vez de me descrever cada etapa do processo, ele fez o seguinte. Ele disse, ó, presta atenção, faz assim. Botou a chave na ignição, fez lá, trocou, pisou na embreagem, etc., botou na primeira e saiu dirigindo e falou, viu, entendeu? Eu, é claro, né, de primeira não entendi, não aprendi a fazer daquele jeito, mas foi um processo gradual, mas de qualquer forma o exemplo ele é bem ilustrativo, tenho certeza que vocês já passaram por coisas parecidas, que muitas vezes quando a gente sabe fazer uma coisa e sabe fazer ela muito bem, a gente não sabe explicar como é que a gente tem esse conhecimento. E esse tipo de consideração, ele motiva a ideia de que conhecimento prático, conhecimento sobre fatos ou conhecimento proposicional são coisas separadas, que é a posição anti-intelectualista. Em resposta, um intelectualista ele poderia dizer que esses argumentos confundem duas coisas muito diferentes, que é saber que as coisas são assim assado e explicar como essas coisas acontecem, né? Talvez, para retomar o exemplo de antes, né, fique claro se eu pensar do seguinte modo. Eu sei como andar de bicicleta porque eu sei um fato sobre o modo correto de andar de bicicleta. Se passa alguém andando de bicicleta, eu vou dizer, é este o modo correto de andar de bicicleta. Ainda que eu não saiba explicar como essa pessoa faz isso. Então parece ter uma distinção aí, na qual o intelectualista insiste, que é a distinção entre saber que as coisas são assim assado e explicar como fazer alguma coisa. Essa é uma questão muito importante no debate sobre conhecimento prático. Outra questão central para esse debate é a relação entre saber fazer e ter habilidade ou a capacidade para fazer algo. Por exemplo, parece claro que se eu sei cozinhar, então eu tenho uma habilidade para cozinhar. E se eu exerço essa habilidade, então eu sei cozinhar. Parece então que existe uma relação muito íntima entre ter uma habilidade, uma capacidade, uma disposição, talvez a gente pudesse falar, e ter um conhecimento prático sobre aquele assunto, é claro. Né? No entanto, essa suposição de que há uma relação entre habilidade e conhecimento prático, ela já foi contestada de modo bastante persuasivo. Considerem este par de exemplos. Imagine, em primeiro lugar, uma professora de piano muito experiente, que toca piano há muitos anos, dá aula há muitos anos, mas que eventualmente desenvolve uma artrite fulminante que impede de tocar. Ninguém diria que ela não sabe tocar piano. Inclusive, ela pode ser uma excelente professora de piano, ainda que ela não seja mais capaz por conta dessa dificuldade, desse impedimento, dessa artrite, dessa doença reumatoide, sei lá o quê. Então parece aí ser possível separar conhecimento de habilidade. Imagine também, agora é o segundo exemplo, uma ginasta iniciante que na primeira aula, ela vai pela primeira vez no ginásio e vai, sobe nos aparelhos e sem querer ela dá um salto mortal complicadíssimo que só um profissional treinado seria capaz de dar. Bom, só um profissional treinado saberia como fazer isso, né? De certo modo,
essa ginasta iniciante, ela é obviamente capaz, porque ela fez, mas ela não sabe como fazer isso. Existe algo, então, que separa ter uma habilidade, uma capacidade de ter o conhecimento prático. Ambos os casos, então, eles parecem mostrar que saber fazer algo é diferente de ser capaz de ou ter habilidade para fazer algo. E a resposta que a gente pode dar para esse tipo de problema é que a habilidade relevante para o conhecimento prático, ela tem que ter alguma espécie de estabilidade, ela tem que garantir algum sucesso estável em vários casos, né? Por isso a ginasta não sabe. Ela é capaz de dar um salto mortal apenas num sentido muito fraco, muito pouco relevante do ponto de vista epistemológico. De que ela pode fazer isso assim como eu, sei lá, posso, num sentido muito vago, pilotar um caça, por exemplo. Mas no detalhe, é claro que eu não posso fazer isso, não sei como fazer isso, não tenho habilidade para fazer isso. Porque, e assim como a ginasta, né, não tem uma garantia de sucesso estável, e é isso que importa para o conhecimento prático, poder repetir uma performance com sucesso. Caso contrário, é só um acerto por sorte. Assim como a gente pode ter uma crença verdadeira, que é verdade, né, por sorte, e não vai ser conhecimento, uma performance que dá certo por acaso também não é conhecimento. Parecido com isso, talvez a professora de piano, que já não é mais capaz de tocar piano, ela saiba apenas explicar como tocar, ela tem um entendimento muito proficiente sobre como tocar, uma memória, um treino, etc. Mas ela não saiba mais como tocar piano de fato. Isso talvez seja algo que você só possa ter esse conhecimento prático na medida que você é capaz de fazer. Bom, como a gente pode ver, o conceito de conhecimento prático é muito interessante, é muito rico, ele traz vários debates que a gente pode aprofundar de várias maneiras, e esse ramo relativamente recente da epistemologia traz questões filosóficas muito interessantes, né, que elas merecem ser investigadas com mais atenção e com mais cuidado. Por exemplo, o que é, afinal de contas, conhecimento prático? Qual a relação entre saber fazer algo e saber que algo é verdadeiro? Ou saber que as coisas são assim assado, né? O conhecimento prático, ele é independente do conhecimento proposicional ou ele é redutível ao conhecimento proposicional? E qual a relação entre conhecimento prático e habilidades? Essas são só algumas das perguntas que eu trouxe aqui hoje para levantar um pouco esse debate. Mas existem tantas outras questões interessantes que a gente pode abordar a partir daí, né? Por exemplo, qual a relação entre conhecimento prático e conhecimento científico? Será que a ciência ela é só ou ela é mais uma questão de ter crenças verdadeiras a respeito do mundo e bem justificadas? Ou existe também uma prática científica que está aí, um conhecimento prático que explica como a ciência pode ter sucesso na intervenção no mundo social, natural, assim por diante. E qual a relação entre conhecimento prático e conhecimento de objetos? Talvez dizer que eu conheço bem um objeto envolva dizer que eu sei como o objeto funciona. E qual a relação entre conhecimento prático e outros tipos de estados epistêmicos, como entendimento, ou justificação, ou racionalidade? São todas questões muito interessantes que a gente vai ter que deixar para outra ocasião e que elas surgem, né, com esse novo debate a respeito do conhecimento prático. Muito obrigado e até a próxima.